Olá a todos e a todas, eu sou o professor Gustavo Henrique de Ciências Humanas. Hoje vamos para a nossa aula do EJA referente à democracia no Brasil. Então me acompanhe aqui no slide. O tema da nossa aula é Democracia no Brasil. Quando falamos da democracia do Brasil, a gente tem uma relação entre democracia e política que é um pouco complicada. Então, temos a Primeira República ou República Velha, que foi um período provisório no comando dos setores militares, um período chamado de política café com leite. Ela se deu início ao longo do conchavo entre líderes de São Paulo e Minas Gerais para a presidência do país. E uma das características da Primeira República era o voto de cabresto, em que os coronéis locais eles acabavam mandando e fiscalizavam as pessoas a votarem em quem eles queriam, criando assim um sistema de fraude que acabava descaracterizando a legitimidade do processo democrático. E esses coronéis, eles acabavam ganhando cada vez mais forças naqueles setores, justamente para colocar os políticos que eles desejavam. E em 1930, vamos ter uma chapa liderada por Júlio Prestes, que é um paulista, que é indicado e eleito. Porém, os políticos mineiros não aceitam essa eleição, iniciando assim uma revolução de 1930, que vai acabar com a República e vai iniciar o período da Era Vargas. A Era Vargas foi um período da história republicana brasileira em que o Getúlio Dornelles Vargas vai assumir a presidência da República e governou ininterruptamente o Brasil, do período de 1930 a 1945. A própria chegada do Vargas à presidência vai representar uma ruptura política com a República Velha, e a Revolução de 1930 pôs fim ao domínio político da oligarquia cafeeira paulista no comando do governo federal, encerrando assim a tão conhecida política do café com leite. E a Era Vargas vai se dividir em algumas fases. A primeira, que é conhecida como governo provisório, que vai ocorrer entre os anos de 1930 e 34, e esse foi um período marcado pela reorganização do Estado Nacional, de uma preparação aí para uma criação de uma nova Constituição. Mas essa Assembleia Constituinte, ela vai levar muito tempo aí na oligarquia e nos sistemas industriais paulistas, que vai desencadear uma guerra contra o governo federal. E com o surgimento da Constituição de 1934, uma nova fase da Era Vargas vai surgir, que é o período conhecido como governo constitucional, que começou em 1934 e terminou em 1937. É um período caracterizado pela manutenção de um regime de governo democrático liberal, caracterizando assim também que esse período teve conflitos entre os diversos grupos que participavam da cena política da década de 1930. Vamos ter o fechamento do Congresso em novembro de 1937 e também vamos ter a imposição de uma nova Constituição, dando assim início à terceira fase da Era Vargas, conhecido como Estado Novo, que vigorou entre 1937 e 1945. O período do Estado Novo constituiu uma ditadura de Vargas, fortemente influenciada pelo fascismo que estava em vigor na Europa. O fim do Estado Novo ocorreu simultaneamente com o fim da Segunda Guerra Mundial e em virtude da impossibilidade de Vargas se manter no poder depois de 15 anos de governo. E a democracia ela só foi restabelecida no Brasil em 1945, mas essa mesma democracia ela não vai durar muito tempo, porque vai haver o período do golpe militar ou a ditadura militar aqui no Brasil. Voltando aqui para o slide, vamos ver que esse golpe contra a República Brasileira e contra a democracia é de caráter civil-militar, que vai impor um regime de exceção entre 1964 e 1965. Vai suspender os direitos civis e a Constituição.
impondo a censura contra a imprensa, o fechamento por alguns momentos do Congresso Nacional. Vamos ter, né, o AI-5, que são essas censuras encontradas. Em 1985, vamos ter uma ditadura militar acabando, mas deixando como marca as formas de eleições indiretas para a presidência. E há também uma prevalência de um grande movimento iniciado ainda no fim da ditadura, que se chamava Direta Já, em que a população exigia uma forma de votação para escolher assim o seu representante político e que tivesse um caráter democrático e pedia assim esse estabelecimento das eleições diretas para a presidência. Vamos ter os motivos que vão culminar no golpe militar de 1964 aqui no Brasil. Entre esses motivos, podemos citar 4 que são fundamentais, que têm características tanto econômicas como políticas e descontentamento também desses grupos militares referentes ao posicionamento político, principalmente daquele que foi eleito para a presidência naquele período. Voltando aqui para o slide, então vamos ter as motivações econômicas em que os setores da elite econômica brasileira, eles vão estar preocupados com as propostas do João Goulart, que tinha feito uma viagem justamente para países comunistas, acabou adotando ideias lá e queriam estabelecê-las aqui no Brasil, no qual ele vai buscar também reformas trabalhistas, e isso trazia uma ameaça aos privilégios da classe ou da elite econômica brasileira. E esses interesses econômicos foram um dos principais impulsionadores para surgir o golpe de 64, levando assim a conspiração liderada por esses grupos de militares conservadores de elite econômica também contra o presidente João Goulart. O segundo termo da revolução era a Revolução Comunista. Esse termo de uma possível revolução comunista que pudesse acontecer no Brasil foi um fator importante que contribuiu para esse clima de instabilidade e insatisfação que vai fomentar aí o desenvolvimento do golpe militar. E o contexto da Guerra Fria e o crescimento de movimentos sociais no Brasil geraram preocupações entre setores conservadores da sociedade. O terceiro foi o descontentamento com as políticas de João Goulart, que além do medo do comunismo, houve um desagrado com as políticas do presidente João Goulart, que incluíam as reformas sociais e trabalhistas para a população. E essas medidas, elas foram vistas como uma forma de ameaças aos interesses da elite econômica e também por parte das forças armadas, que acabaram apoiando assim o golpe. E a quarta e a última era a conspiração de grupos conservadores. O golpe militar de 1964 foi resultado de uma conspiração liderada pelos setores conservadores da sociedade brasileira, incluindo empresários, políticos, membros das Forças Armadas. E esses grupos, eles estavam insatisfeitos com a política do presidente João Goulart, que ameaçava, assim, os seus interesses econômicos e ideológicos. E a partir disso, com essa narrativa de combate ao comunismo, esses setores promoveram articulações para derrubar o governo democraticamente eleito, culminando assim numa deposição de Goulart e no estabelecimento de uma ditadura militar no país nesses períodos. E a outra característica que vemos é que a preocupação referente do Brasil se tornar num sistema comunista era também internacional, no qual esse golpe militar ele vai ter até um certo apoio ali dos Estados Unidos para que acontecesse. Voltando aqui no slide, então a gente vê que esses 4 foram os interesses marcantes no desenvolvimento e vamos ter em 1988 a Assembleia Constituinte que vai criar uma Constituição Federal, revivendo assim a democracia no país,
trazendo esse reestabelecimento e a possibilidade de permanência da democracia, reforçando direitos e promovendo a igualdade. Essa igualdade principalmente perante a lei. O respeito a essa democracia, até mesmo por parte de representantes do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, tendo assim os três poderes representando e também obedecendo à Constituição Federal de 1988. E por parte da população civil, que também tem obrigação com a mesma, ainda também vemos que existem problemas no Brasil, pois temos visto violação sistêmica nos valores constitucionais, por parte sejam de políticos eleitos ou até mesmo por parte do povo, que vemos até mesmo na nossa atualidade acontecendo referente a atentados e golpes como contra a democracia nesses últimos anos. E em meio a altos e baixos, a democracia brasileira ainda segue oscilando e tendo que se manter firme. Então, terminamos a nossa aula de hoje, vocês continuam com o estudo.